falar em saúde, o Ministério da Saúde divulgou dados preocupantes. É que nos últimos 20 anos, o número de casos de pessoas com menos de 40 anos que sofreram infartos aqui no Brasil, aumentou mais de 150%. E o mais preocupante é que em pessoas mais jovens, esses casos podem ser fatais. A Vanessa Costa está ao vivo do lado de um cardiologista que vai conversar com a gente sobre esse assunto, fazer alertas e também falar de prevenção, que é o principal, né, Vanessinha? Conta aí. Exatamente, João. Sempre que a gente fala de saúde, nós destacamos a prevenção para que certas situações, como o próprio infarto, não ocorram. Só para vocês terem uma ideia, esse número de 180%, 150% é o número fornecido pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil e ele dá conta de que os casos em 2010 eram por volta de 1,4 a cada 100 mil habitantes, né, um número médio, e em 2022 esse número subiu para 5 casos a cada 100 mil habitantes em uma população entre 25 e 29 anos. Por exemplo, esse é um dos números fornecido pelo relatório divulgado pelo Ministério da Saúde e um número alarmante porque ele registra casos ali de jovens entre 20, 25, 30 até 40 anos, um número muito mais elevado do que o registrado anteriormente, ali nos anos 2000 até 2010. Então é um número que nos chama a atenção. Por isso nós viemos conversar com o cardiologista Fábio Petrucci, que pode falar para a gente sobre isso. Doutor, em relação a esse aumento de casos de infarto entre os jovens, quais as possíveis causas, de que forma isso pode ser prevenido? Bom dia. Bom dia. Inicialmente, a gente pode avaliar várias situações. Aumento populacional, aumento da carga de estresse. O estresse é uma coisa relacionada ao infarto. Outro fator importante é o fator dietético. A gente vê que hoje, na atualidade, existem muitas alimentações gordurosas, com muitos carboidratos. Hoje a gente tem a facilidade de pegar comidas em iFood, comidas com muita alto teor de açúcar, gorduras, frituras, e também existem outros fatores como não realização de atividade física, uso simultâneo de substâncias, por exemplo, estimulantes cerebrais, tipo Venvance. Essa medicação comumente é utilizada hoje para a realização de estudos. Ela é uma medicação para com outros objetivos. Tem gente que usa essa medicação hoje para emagrecer. Também existe utilização de pré-treinos em academia. O pré-treino usa simultaneamente com o Venvance, usa simultaneamente com bebida alcoólica, e esses fatores são fatores inflamatórios. O infarto, ele acontece devido a uma inflamação da camada íntima. A artéria do coração existe em 3 camadas: camada íntima, média e adventícia. E a inflamação crônica daquela camada íntima vai ocasionando formação de placas de ateroma, e o infarto é a ruptura de uma placa de ateroma, que pode ser uma ruptura com oclusão total da artéria ou uma ruptura com oclusão parcial da artéria. Ruptura com a oclusão total chama infarto com supra, e a ruptura com a obstrução parcial chama infarto sem supra. Fora isso, a gente pode citar também aumento exponencial do sobrepeso. O sobrepeso ocasiona várias outras doenças, principalmente diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, a apneia do sono. Essa gordura abdominal não é uma gordura igual à gordura dos braços, das pernas. Essa gordura abdominal, ela tem associação com a gordura visceral, que metaboliza vários hormônios nocivos para a saúde, ocasionando doenças, inclusive infarto.
Doutor, em relação a essa população mais jovem, os riscos quando uma pessoa mais jovem infarta são maiores do que quando uma pessoa mais velha infarta? É verdade essa informação? Olhe, o infarto agudo do miocárdio é uma doença, o nome já diz, uma doença aguda, certo? Que traz risco, é uma doença grave em qualquer idade. Em alguns pacientes mais idosos, as lesões vão aumentando, obstruindo a artéria, tem uma capacidade de gerar circulações colaterais, que são microartérias, certo? Que podem fazer uma irrigação de uma artéria para outra, evitando assim o infarto agudo. No jovem não há possibilidade de criação de circulação colateral e um desses motivos é que, por esse motivo, entre outros, o infarto em jovem pode ser um infarto mais agressivo. Muito obrigada, doutor, pelas informações. Lembrando que é importante entender essas causas que o doutor Fábio trouxe de infarto para então preveni-las. Então, é sempre relevante, a gente sempre fala nos assuntos de saúde aqui no Correio Manhã em relação à atividade física, à boa alimentação, à qualidade no sono, a um dia a dia sem estresses, né? Evitar esse estresse exagerado, evitar poucas horas de sono. Os estimulantes que o doutor disse, é interessante ter cuidado, né? Utilizar de forma equilibrada, né? O pré-treino, estimulantes como a própria cafeína, medicações sempre com orientação médica, nunca de forma de automedicação. Então, esses são os cuidados importantes para prevenir esse infarto. João, volto com você. Valeu, obrigado, Vanessinha. Agradeço aí o nosso cardiologista, o nosso médico. Você não fica nessa igual o Rina aqui não, viu? O Rina tá de volta. O Rina voltou, não fica nessa só pensando em cana e petisco não, porque, isso é péssimo para a sua saúde.